Ok, pessoal, hoje a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho sobre a estrutura do átomo, um assunto de extrema importância para o entendimento da química daqui para frente, já que tudo que a gente vai aprender depende da evolução da estrutura do átomo. E é de extrema importância que a gente conheça como se passou essa evolução, certo? Bom, para iniciar a gente não pode deixar de falar do que aconteceu cerca de 5 séculos antes de Cristo, né? Onde dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, eles perceberam que a matéria poderia ser dividida em pedaços cada vez menores, até chegar a um determinado ponto que a matéria não podia mais ser dividida. E este determinado ponto em que a matéria não pode ser mais dividida é chamada de átomo. A partir daí surgiu o conceito de átomo. Só que essa ideia da existência do átomo na matéria ficou um pouco esquecida. Até que em 1908, baseado nos experimentos de Lavoisier da conservação da massa, que dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e nos experimentos de Proust, que é a teoria, a lei, na verdade, das proporções constantes, que diziam que os elementos químicos interagem entre si sempre nas mesmas proporções em massa para formar as substâncias, Dalton enunciou a sua lei a respeito da estrutura do átomo. Então Dalton foi o primeiro homem a propor uma estrutura real para o átomo. Vale lembrar que o átomo a gente não consegue nem mesmo enxergar, né? E em 1808 já Dalton, com a sua genialidade, já apresentou essa ideia para a gente. Então, para Dalton, o átomo era nada mais nada menos do que uma esfera rígida, maciça, indivisível e imutável, além de neutra. Para Dalton, o átomo não tinha carga nenhuma. O átomo era totalmente neutro. Rígido, extremamente duro, por quê? Porque se o átomo não fosse rígido e duro na concepção de Dalton, nas interações que que os átomos dos diferentes elementos químicos faziam para formar as substâncias, esses átomos poderiam ser destruídos durante os choques na ocorrência da reação. Maciça, ele considerava que o átomo era extremamente maciço, era totalmente preenchido de massa. Caso isso não acontecesse, ele poderia sofrer deformações. E indivisível, porque o átomo era uma esfera única. Ele não tinha outras partes na sua composição. E imutável, porque o átomo de um determinado elemento químico não poderia se transformar num átomo de outro. Então, para Dalton, o átomo só poderia ter uma forma esférica para ter todas essas características. E o modelo de Dalton ficou bastante conhecido como o modelo bola de bilhar, devido à sua semelhança com a bola de sinuca. Bom, e os principais postulados que Dalton trouxe a respeito do átomo foram: bom, em primeiro lugar, o átomo de diferentes elementos químicos possuem massa, tamanho e propriedades diferentes. Como assim? Vejam só. Aqui nós temos a ilustração do que seria uma tabela periódica, com os átomos dispostos na teoria de Dalton, como se os átomos fossem realmente esferas. Então, no ponto de vista de Dalton, os átomos tinham exatamente essa configuração. Todos os elementos químicos possuíam seus átomos específicos, e esses átomos tinham massa, volume e propriedades diferentes. Que propriedades seriam essas? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, reatividade e assim vai. Então, cada átomo particular tem suas características individuais. Dalton dizia que átomos dos mesmos elementos químicos têm massa, propriedade e características iguais. E que átomos dos diferentes elementos químicos tinham características diferentes, como a gente pode observar na figura. Então, baseado nessa ideia, foi que Dalton chegou à conclusão que os elementos químicos se combinam para formar novas substâncias. E essas combinações seguem as ideias de Proust, que é a lei das proporções constantes em massa, né? Então a gente teria que, para que novas substâncias fossem formadas, átomos dos diferentes elementos químicos se combinariam sempre nas mesmas proporções para formar uma nova substância. Como nós podemos observar aí, independente da quantidade de átomos que a gente tem, mas os átomos do elemento X
se combinam sempre na proporção de 2 para 1 com o elemento Y, para formar uma nova substância que teoricamente teria uma fórmula de YX2, vamos supor, né? Então, Dalton, baseado nessas teorias que já existiam, ele trouxe uma proposta para o átomo. Ele trouxe uma proposta para o que seria a estrutura do átomo. E aí, pessoal, a química já passou a ter uma nova cara. Já passou a ter uma nova cara. A química já passou a ser olhada com outros olhos. E aí, há quase 100 anos após as análises de Dalton, surgiu o modelo atômico de Thomson. Thomson ele tem um papel fundamental na evolução da química. Thomson ele fez um trabalho que hoje, para a química, é sem igual. O Thomson é considerado nada mais, nada menos do que o pai do elétron. O que foi que Thomson fez? Ele analisando a ampola de Crookes, né, onde eram emitidos raios catódicos num tubo fechado com gases a baixa pressão, ele percebeu o seguinte, que esses raios catódicos apresentavam carga negativa. E essa carga negativa, ele chegou à conclusão que, independente do gás, ela tinha sempre a mesma massa. Ou seja, ela fazia realmente parte da matéria, ela fazia parte do átomo. E então Dalton chegou à conclusão que o átomo não era apenas uma esfera neutra, rígida, maciça, indivisível e imutável, como dizia Dalton. Thomson percebeu que o átomo continuava sendo uma esfera. Mas essa esfera ela era formada por um fluido positivo, carregado positivamente, né? E dentro dessa esfera existiam várias cargas negativas espalhadas sobre ela. E essas cargas negativas foram chamadas de elétron. A partir daí surgiu a ideia de elétron. Thomson percebeu que o átomo era neutro porque existiam cargas negativas que neutralizavam essa positividade do átomo. Então, para Thomson, o átomo continuava sendo imutável, porque até hoje a gente sabe que átomo de um elemento químico não pode se transformar num átomo de outro elemento químico. Mas o átomo deixou de ser apenas uma esfera rígida, maciça, imutável, indivisível, e passou a ser, sim, na concepção de Thomson, continuava sendo uma esfera. Mas essa esfera não era mais indivisível. Essa esfera agora, ela possui duas partes, uma parte positiva e uma parte negativa. E essa parte negativa é formada por partículas subatômicas chamadas elétrons. A partir daí, acaba-se a ideia de que o átomo é indivisível. E aí, a partir dessa observação de Thomson, a gente tira conclusões importantes, como, por exemplo, a existência de íons. Porque para Thomson, essas cargas negativas elas podem ser adicionadas e retiradas do átomo a hora que a gente bem entender. Então, quando a gente adiciona uma carga negativa no átomo, a gente o transforma num íon negativo. E quando a gente retira elétron do átomo, esse átomo vai ficar com excesso de carga positiva se transformando num íon positivo. Mais à frente a gente vai ver como é que é o nome de cada um desses íons. Bom, baseado nisso, o modelo de Thomson ficou popularmente conhecido como o modelo de pudim com passas, onde esse fluido macento, né, que a gente pode dizer do pudim, seria a esfera, que era a região positiva do átomo, e os elétrons seriam as cargas negativas. No caso aí, como a gente pode observar, as passas estão representando os elétrons, que servem exatamente para neutralizar a positividade da esfera, como já foi dito. Bom, então a partir daí, o átomo já passou por uma evolução. No início nós tínhamos lá o Leucipo e o Demócrito falando que o átomo era a menor parte da matéria, mas a gente não fazia a mínima ideia de qual seria a forma desse átomo. Dalton disse que o átomo tinha uma forma esférica, mas que ele era imutável, indivisível, extremamente rígido, maciço. E Thomson já mostrou para a gente que o átomo não é indivisível coisa nenhuma, que o átomo ele é formado por duas regiões, a região positiva e a região negativa, que são os elétrons. Ok, mas aí isso despertou a curiosidade de vários outros cientistas. E com a evolução das experiências e a modernidade veio esse cidadão aqui, Rutherford, em 1911. Bom, Rutherford usou
os seus conhecimentos sobre radioatividade e fez o seguinte experimento. Ele selecionou, na verdade, dois de seus alunos, né? Porque Rutherford tinha uma bagagem pequena de alunos, né? Ele teve apenas 10 prêmios Nobel como seus alunos. E dois desses seus alunos fizeram o seguinte experimento, sob a orientação de Rutherford. Eles pegaram uma caixa de chumbo que tinha um pequeno orifício, como vocês podem observar aí na figura. Dentro desse orifício, ele colocou um pedaço do elemento químico polônio. E esse elemento químico polônio, ele emite uma partícula radioativa chamada de partícula alfa. E essa partícula alfa ela é carregada positivamente. E com essa partícula alfa, ele resolveu bombardear uma fina lâmina de ouro. E ao redor dessa lâmina de ouro, ele colocou um anteparo fluorescente. Ou seja, quando as partículas alfa batiam nesse anteparo, elas brilhavam. E aí Rutherford tinha a noção de onde essas partículas estavam batendo após colidirem com a lâmina de ouro. O que foi que o Rutherford percebeu? Bom, ele imaginou o seguinte. Ele visualizou que algumas dessas partículas alfa passavam diretamente pegando na parede logo atrás da lâmina de ouro. Outras sofriam pequenos desvios e outras batiam e retornavam, como vocês estão observando aí na imagem. Bom, qual foi a conclusão que Rutherford tirou a respeito disso? Ele disse que se algumas partículas alfa estão passando direto, elas não estão sofrendo interferência de ninguém. Ou seja, elas estão passando por espaços vazios, como a gente observa na figura abaixo. As que sofrem desvios, elas passam numa região que teoricamente deve ser positiva, porque se a partícula alfa é positiva, ela é repelida por partícula positiva. Então, quando a partícula alfa passa próximo dessa região positiva, ela sofre uma leve repulsão, desviando o seu caminho. E quando ela bate diretamente nessa região, essa partícula bate e volta. Qual foi a conclusão de Rutherford? Rutherford chegou à conclusão de que o átomo era formado por uma região central, positiva, onde estariam localizados cargas positivas, chamadas de prótons, e uma região com espaços vazios imensos. E essa região estariam localizadas as cargas negativas, os elétrons anteriormente descobertos por Thomson, que neutralizam a carga do átomo. Então, como seria o átomo segundo Rutherford? Bom, o átomo seria como o sistema planetário. Por isso, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. O centro do átomo, o núcleo, extremamente pequeno, carregado positivamente, e os elétrons espalhados ao redor desse núcleo, em órbitas bem definidas. Então, ele dizia que, quando os elétrons estão localizados ao redor do núcleo, eles anulam a carga positiva do núcleo, fazendo com que o átomo seja neutro, de acordo com as ideias de Dalton e, posteriormente, por Thomson. Beleza. E quando as partículas alfas passavam direto, é porque elas passavam aqui nessa região onde estão localizados os elétrons, na parte vazia. E o átomo, segundo Rutherford, apresenta essas características particulares, ou seja, o átomo já não é mais uma esfera. Então, o átomo é formado por duas regiões, uma região central muito pequena, chamada núcleo, e uma região externa ao núcleo, com imensos espaços vazios onde estão localizados os elétrons, as cargas negativas, chamada de eletrosfera. Bom, só que existe uma curiosidade importante. O Rutherford ele falou que no núcleo atômico estão localizados os prótons e os prótons são cargas positivas. E aí, o próprio Rutherford ficou intrigado com o seguinte: sabendo que o núcleo atômico é extremamente pequeno, muito menor do que a eletrosfera, e dentro desse núcleo atômico estão localizados os prótons, e se todos os prótons são positivos, por que esses prótons não se repelem, causando um caos no núcleo do átomo e a posterior destruição do átomo? E aí veio a grande contribuição de James Chadwick, que disse
que no núcleo atômico não estão somente os prótons. No núcleo atômico estão também cargas neutras, chamadas de nêutrons. Esses nêutrons servem exatamente para evitar uma repulsão entre as cargas positivas que estão localizadas no núcleo de um átomo. Então, nós teríamos na eletrosfera os elétrons, que são as cargas negativas, no núcleo os prótons, que são as cargas positivas, e essas cargas positivas dos prótons são anuladas pelas cargas negativas do elétron e vice-versa, e os nêutrons têm carga zero, ou seja, eles estão no núcleo exatamente para evitar a repulsão entre os prótons e a posterior destruição do átomo. Então, esse é o modelo atômico de Rutherford. Acaba-se aqui a ideia de que o átomo é uma esfera e o átomo agora passa a ser formado por duas regiões. Uma região mínima, chamada núcleo atômico, onde estão as cargas positivas, os prótons, e agora a gente sabe que também os nêutrons, e uma região externa ao núcleo infinitamente grande, chamada de imensamente grande, na verdade, né? Chamada de eletrosfera. E aí, as principais observações de Rutherford nós vamos ver agora. Bom, o átomo deixou de ser uma esfera rígida, maciça, como falava Dalton. O átomo é formado por duas regiões, o núcleo, que é positivo, e a eletrosfera, que é negativa. No núcleo estão localizadas as partículas positivas, que são os prótons, e as partículas sem carga, com carga zero, que são os nêutrons. Na eletrosfera estão as partículas negativas, que são os elétrons. E a eletrosfera é imensamente maior que o núcleo, porém, a massa do núcleo é muito maior. Gente, fazendo uma alusãozinha para facilitar o nosso entendimento em relação a esse tamanho da eletrosfera em relação ao núcleo, basta a gente imaginar o seguinte: imagine um estádio de futebol do tamanho do Maracanã, o próprio Maracanã, e a bola que é utilizada na partida no centro do gramado. E esse estádio todo, com os seus torcedores espalhados lá pela arquibancada, seria toda a eletrosfera, e a bola seria o núcleo atômico. Mas a gente tem que fazer uma observação importante. Apesar da eletrosfera ser imensamente maior do que o núcleo, a gente sabe que ela é formada principalmente por espaços vazios. E dentro do núcleo estão duas partículas subatômicas, que são os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera está apenas o elétron. E a gente vai provar agora por que a massa do núcleo é muito maior do que a massa da eletrosfera. Veja. Bom, a gente tem aqui uma comparação, uma relação entre as massas e as cargas dessas partículas subatômicas. Veja, a massa do próton é relativamente igual a 1, né? E a sua carga mais 1. A massa do nêutron é do mesmo valor da massa do próton, mas a sua carga é 0. E aí é onde a gente tem que fazer a observação importante. O elétron ele tem a carga menos 1, exatamente o oposto da carga do próton. E isso justifica o porquê que a quantidade de elétrons existente na eletrosfera anula a quantidade de prótons, que são cargas positivas, que existem no núcleo. Mas se a gente for comparar as massas, nós temos que no núcleo atômico nós temos duas partículas de massas idênticas, que são os prótons e os nêutrons, e o elétron tem uma massa cerca de 1836 vezes menor do que a massa de um próton e a massa de um nêutron. Ou seja, a massa do elétron é praticamente insignificante para contribuir com a massa total do átomo. É por isso que a gente diz que a massa de um átomo está praticamente toda concentrada no núcleo do átomo. Entendido, galera? Então, vamos ver como é que seria a representação de um elemento químico, já baseado nessas ideias de que agora nós temos 3 partículas subatômicas. Vejam. Bom, vem aí agora o conceito de número atômico e número de massa. O que é que significa número atômico? Número atômico, gente, é exatamente o número de prótons que existe no núcleo de um átomo. Aí vocês podem observar que o E significa elemento químico, é como se fosse o símbolo de um elemento. Aí abaixo, no canto inferior esquerdo, você tem a letrinha Z. Essa letra Z representa exatamente o número atômico, que é o número de prótons existentes no núcleo de um átomo. Cada elemento químico, gente, possui um número específico de prótons no seu núcleo.
Ou seja, o número de prótons no núcleo atômico, ou seja, o número atômico, é a identidade de um átomo. É através do número atômico que nós identificamos quem é aquele elemento químico. O número de massa é exatamente a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Já que a gente acabou de relacionar que a massa de um átomo está praticamente concentrada no núcleo, e isso se deve à existência dos prótons e dos nêutrons nesse núcleo, nada mais justo do que nós representarmos o número de massa, que é representado pela letra A, como a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aí no canto superior direito, você deve observar o nomezinho carga. É exatamente porque quando nós representamos um elemento químico, nessa posição a gente indica se ele tem carga ou não. Como eu falei anteriormente, lá no modelo de Thomson, a gente disse, se o elemento químico perde elétron, ele se transforma num íon positivo, ele fica carregado positivamente. E esse íon positivo é chamado de cátion. Se um elemento químico ganha elétron, ele vai ficar com excesso de carga negativa. O seu número de elétrons será maior do que o número de prótons. E aí ele se transformará num íon negativo, chamado ânion. E a carga que fica ao lado do símbolo do elemento químico, no canto superior direito, seria uma carga negativa. Isso dependendo da quantidade de elétrons que o átomo vem a ganhar. Só para a gente entender melhor, vale a pena observar aqui. Quando o átomo não tem carga, ou seja, quando o átomo tem carga zero, ele é neutro, isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, um átomo de hidrogênio, quando é neutro, ele tem um próton e um elétron. Portanto, ele tem carga zero. Se ele perder esse elétron que ele possui, ele vai ficar com excesso de carga positiva, já que ele não tem mais negativa. Então, ele terá apenas o seu próton, que é a carga positiva. Então, nós representaremos o hidrogênio pelo símbolo H com um sinal positivo no canto superior direito. Em outras aulas, gente, nós vamos discutir melhor o conceito de íon, no caso de cátions, de ânions, e veremos exemplos, tá certo? O que interessava para a gente nesse momento era que nós entendermos essa parte da evolução do átomo. Então, resumindo, o átomo era apenas teórico, segundo Leucipo e Demócrito. Sabia-se que ele era a menor parte da matéria, mas não se conhecia estrutura nenhuma. Até que veio Dalton com uma grande contribuição, dizendo que átomo era uma esfera rígida, maciça, indivisível e imutável. E que átomos de diferentes elementos químicos se combinavam sempre nas mesmas proporções para formar as substâncias. E logo em seguida veio Thomson, que já trouxe para a gente a ideia do elétron. Já trouxe para a gente a história que indivisibilidade do átomo não existe. E que o átomo é formado por uma região positiva e negativa. E que veio a formação de possíveis íons com a perda dessas cargas negativas chamadas de elétron. E em seguida veio Rutherford, que disse para a gente que o átomo não era esfera coisa nenhuma. O átomo era formado por duas regiões, uma positiva e uma negativa, e essa região positiva era chamada núcleo e uma região negativa chamada de eletrosfera. E nessas eletrosferas estão localizados os elétrons. E no núcleo, como a gente já viu, estão os prótons e os nêutrons. Gente, nós vamos ficando por aqui. Depois a gente traz a continuação dessa aula. A gente vai entender ainda outros conceitos de estrutura atômica. Um grande abraço, bom estudo para vocês e vamos lá que a química é show. Vivo Química, um grande abraço para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.